Olá a todos que nos acompanham em mais essa exploração. É com uma baita empolgação que a gente vai dar o pontapé inicial numa jornada literalmente fascinante pelas religiões do Oriente. Nosso foco aqui hoje é traçar um panorama geralzão, partindo lá das origens milenares dessas tradições até chegar no impacto colossal que elas têm no nosso mundo moderno, inclusive bem perto de nós, viu? A ideia não é só decorar o que elas são, mas entender como elas moldaram a cabeça da humanidade ao longo de todos esses séculos. Mas logo de cara eu deixo uma pergunta no ar para a gente pensar. O que será que poderia de fato unir tradições tão diferentes e antigas como o hinduísmo, o budismo, o taoísmo e o confucionismo? Será que tem algum fio condutor, uma base ali em comum entre filosofias que nasceram em épocas e cantos tão distintos da Ásia? É exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai montar ao longo da nossa análise. Beleza? Vamos direto ao ponto. Nosso roteiro hoje vai passar por 6 grandes etapas: o estudo acadêmico das religiões, os pilares orientais, o caso específico do budismo, o choque com a filosofia ocidental, as novas religiões japonesas e, fechando o pacote, a adaptação e o sincretismo dessas crenças. Parte 1. O estudo das religiões, separando o acadêmico do pessoal. Para a gente realmente sacar essas tradições tão gigantescas, a gente precisa primeiro entender como a academia olha para tudo isso. E aqui tem uma distinção que é absolutamente crucial. Sabe aquela diferença clássica que a gente precisa ter em mente? Pois é, espiritualidade e religiosidade não são a mesma coisa. Pensa o seguinte: a espiritualidade é a sua busca pessoal por significado, o seu propósito de vida, algo super íntimo. Já a religiosidade é a sistematização da coisa toda. São os cultos e doutrinas compartilhados por um grupo. Ter isso claro é o nosso ponto de partida, porque permite que a gente olhe para o fenômeno religioso de um jeito objetivo, focando nas estruturas que essas tradições formam na sociedade. Olhando um pouco para trás, a curiosidade por outras culturas já rolava desde a antiguidade. A gente tem relatos do grego Heródoto, depois observações de estudiosos cristãos e islâmicos lá na Idade Média, mas olha, foi só no século XIX que a coisa ficou séria do ponto de vista acadêmico. O grande divisor de águas aconteceu ali entre 1856 e 1873. Um pesquisador alemão chamado Friedrich Max Müller basicamente lançou as bases da ciência da religião, criando um estudo focado em comparar as tradições do mundo todo de forma muito mais estruturada. Entrando agora na parte 2, pilares das religiões orientais. O que amarra o Oriente? E o que a gente descobre é que, no fim das contas, tem 3 pilares enormes sustentando essa galera toda. Apesar das diferenças óbvias, essas grandes religiões compartilham uma busca incessante por reduzir e escapar do sofrimento humano. E o mais interessante, elas não fazem isso focando na adoração de um Deus único e exclusivo, como a gente está super acostumado no monoteísmo ocidental. A pegada deles é politeísta ou até mesmo não teísta. O foco real, para valer, está num compromisso muito forte com o comportamento ético para harmonizar o indivíduo com o todo. E é lindo ver como essas diferentes tradições batizam e aplicam essa ética na prática. Olha só, no hinduísmo eles têm o ahimsa, que é aquele princípio fundamental da não violência, de não machucar nenhum ser vivo. O budismo já traz a karuna, que é uma compaixão profundíssima para aliviar a dor de todos os seres. E lá na China, o confucionismo foca no ren, que é a benevolência e a humanidade na vida em sociedade. Nomes diferentes? Sim, mas no fundo é o mesmo objetivo ético, apontando para a mesma direção. Certo. Parte 3. O caso do budismo. A pluralidade dentro de uma única tradição. Para vocês terem uma ideia de como o Oriente é rico, vamos pegar o budismo de exemplo. Logo depois de nascer, já existiam umas 18 escolas originais debatendo entre si. Hoje, esse pluralismo fica muito claro quando a gente compara as escolas Theravada e Mahayana. A Theravada foca no Jiriki, que é literalmente o esforço próprio. A salvação depende do seu karma, da sua relação individual. Já a Mahayana vem com o conceito de Tariki, que significa outra força. Aqui entra a devoção a uma força externa, no caso o Buda Amida, que traz a salvação através da graça. É uma dinâmica interna impressionante. Avançando para a parte 4. O Oriente na filosofia ocidental e o choque que rolou quando essas ideias se encontraram. Imaginem só a cena. Ideias super complexas, focadas em autodomínio, caindo de paraquedas na Europa do século XIX. Até o Nietzsche, que era um crítico feroz da religião ocidental, ficou maravilhado. Ele chegou a chamar o budismo de uma religião da autorredenção.
Para ele, o genial era justamente focar na remoção do sofrimento sem precisar se submeter aos dogmas de uma igreja ou cultivar ressentimentos. Uma verdadeira revolução de pensamento para os padrões dele. E ele não foi o único, não. O Arthur Schopenhauer, que inclusive foi uma grande influência para o Nietzsche, construiu quase toda a sua base filosófica devorando os textos sagrados hindus, como os Upanishads e os textos budistas. Para aquela galera da era romântica que já estava de saco cheio daquele racionalismo frio e industrial do Ocidente, a ideia de focar na quietude e libertar a mente da ilusão soava como solução perfeita. Foi uma virada de chave gigantesca na filosofia. Chegamos na parte 5, novas religiões japonesas, as tradições orientais aterrissando no nosso cenário moderno. A gente sai do macro da filosofia europeia e vem direto para o micro, para o Brasil. Os dados do IBGE dos anos 2000 mostram uma realidade de cair o queixo. Movimentos que nasceram lá no Japão viraram gigantes aqui, especialmente nas cidades do Sudeste. A Igreja Messiânica Mundial, por exemplo, bateu mais de 109 mil adeptos. E logo em seguida vem a Seishonoye com quase 28 mil. São números extremamente expressivos de uma espiritualidade que atravessou o mundo. Mas, pessoal, aqui vem a maior reviravolta dessa história toda. A esmagadora maioria dessa galera toda, desses mais de 150 mil adeptos, não tem absolutamente nenhuma ascendência japonesa. Sem brincadeira. Esses movimentos furaram a bolha das colônias de imigrantes e conquistaram o brasileiro não descendente em cheio. E aí fica a dúvida. O que fez tanta gente buscar abrigo nessas filosofias orientais? O que nos leva à nossa última parada. A parte 6. Adaptação e sincretismo. Por que esses valores prosperam tanto por aqui? Tudo começa com um baita contraste de mentalidades. De um lado, a mente ocidental, que é toda trabalhada na análise, na ciência, na razão fria e no individualismo. Do outro, o jeito oriental de pensar, focado na síntese, na intuição, na totalidade e na conexão com o grupo. No mundo moderno, onde o racionalismo extremo muitas vezes acaba deixando a gente meio vazio ou super estressado, essa pegada intuitiva e conectada do Oriente age como um verdadeiro bálsamo. E as razões para o sucesso disso no Brasil são bem claras. Imagina o caos das cidades crescendo rápido demais, a industrialização a todo vapor, o pessoal estava buscando um respiro existencial. E o Brasil já era um solo muito fértil, super acostumado ao sincretismo, com o espiritismo muito forte por aqui, conceitos orientais como karma e reencarnação já não eram novidade para ninguém. Junta isso com aquela onda holística da nova era lá dos anos 60 e, bom, estava feito o cenário perfeito para essas filosofias prosperarem. Na prática, o que segura a galera são as respostas para o dia a dia. Eles trazem ferramentas reais, sabe? Tem rituais como o Mita Mamugashi, que é uma espécie de polimento contínuo da alma, e o conceito de Otoko, que é cultivar uma gratidão profunda em cada detalhezinho da vida. Em vez de focar naquela culpa pesada de algumas tradições ocidentais, a promessa deles é conexão e limpeza. Você atua ali ativamente ressignificando seus problemas cotidianos e usando eles para se melhorar no meio desse caos urbano moderno. Para fechar nossa exploração com chave de ouro, eu deixo uma provocação para vocês pensarem. A gente viu de tudo hoje, desde a definição lá da academia até os números absurdos do IBGE. Vimos como ideias que brilharam os olhos de filósofos como Nietzsche hoje acalmam a mente da nossa classe média urbana. O Oriente provou que é super fluido entrando pelas rachaduras e crises do mundo moderno. Então, de que outras maneiras imprevisíveis essa busca pelo fim do sofrimento e pela intuição vai continuar mudando o jeito que a gente vive hoje? Fica aí a reflexão. Muito obrigada a todos que acompanharam essa jornada com a gente até aqui e continuem sempre curiosos.